Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos da nossa lição. É a quarta lição deste ano, Valorizando a Misericórdia de Deus. Tem sido lições maravilhosas, mas, por outro lado, bastante intrigantes e com alguns recados importantes para nós nos dias de hoje. Segunda-feira, armadilhas sutis é o tema para hoje. Diz aqui: como o inimigo com frequência leva os crentes à ruína. Então aqui cita o caso de Efraim, que era para vigiar, e o profeta falar com eles a importância que tinha dos caminhos que estavam andando e do ódio que tinha para com Deus e todas as circunstâncias da corrupção que chegou até eles. E diz que o meu Deus os rejeitará, porque não os ouviram e errantes andaram entre as nações. Envolveram com outras nações que não deviam andar com eles. Então nós vemos que, de certa forma, Satanás ele faz o seu trabalho e lida com homens distraídos, distantes de Deus, e vão usar esses homens para estragar o trabalho divino. E aqui fala sobre homens que supostamente deveriam ser fiéis a Deus, mas bem no fim eles usam a sua santidade aparente, que na verdade não é do coração, para atrapalhar o trabalho divino. E diz aqui, questionando as palavras, ações, motivo, é para criticar, é para murar contra repreensões e advertências que é dada, e por meio desse cria desconfiança, cria ciúmes, tenta enfraquecer a coragem de pessoas que estão realmente dispostas e tentando fazer aquilo que é correto. Então Satanás ele exerce um poder grande sobre a mente de várias pessoas tentando atrapalhar. E aqui um outro fator que ele usa muito, dizem essa parte eu quero ler que chamou minha atenção e fiquei assim bastante assustado, seria o termo correto, com algumas coisas que muitas vezes pode acontecer e nós não percebemos. Satanás exerce grande poder sobre a mente dos pais por meio dos filhos indisciplinados. O pecado da negligência pesa sobre muitos pais que guardam o sábado. A disposição para fofocar e falar mal é uma das ferramentas especiais de Satanás para semear discórdia e conflitos, separar amigos e drenar a fé de muitos na genuidade de nossas crenças. Irmãos e irmãs, tem uma disposição enorme para falar dos efeitos e erros que acham existir nos outros, especialmente naqueles que pregam fielmente as mensagens de repreensão e advertências vinda de Deus. Então é muito errado e às vezes torna-se comum falar mal de um obreiro, de um pastor, de um ministro, do dirigente da escola sabatina, de quem passou a lição, de pessoas que estão fazendo um trabalho que muitas vezes você não faz, ou que eu não faço. Então, aqui está falando que Satanás usa para semear discórdia, para usar esse recurso, é uma ferramenta usada por Satanás para destruir. E a parte final ainda é pior. Essa última parte desse tópico do Testemunho para a Igreja, volume 4, páginas 194 195, ainda é uma parte que chama muito a atenção numa circunstância que talvez seja comum e não se percebe. Filhos desses críticos escutam atentamente e absorvem o veneno da insatisfação. Os pais olham para as coisas que acontecem na igreja, que um pastor faz, que um ministro faz, que um irmão fez, e vai comentar aquilo com uma insatisfação tremenda e olhando os defeitos todos daquela pessoa, e os filhos estão perto ouvindo aquilo. Diz que em sua cegueira, os pais fecham os condutos pelos quais o coração de seus filhos poderia, não podem mais, mas poderia ser alcançado. Então você falar mal das pessoas que estão fazendo um trabalho na sua melhor disposição ou não, isso não faz diferença. Está a falar mal de outra pessoa, do caráter de outra pessoa à frente dos seus filhos, você está simplesmente impedindo eles de alcançar a Cristo, de Cristo entrar no coração deles, o Espírito Santo trabalhar no coração deles. Diz assim, quantas famílias temperam as refeições diárias com dúvidas e questionamentos? Então você está ali, chega, por exemplo, da escola sabatina, da segunda hora, vai almoçar, e o que é o prato ali? Faz parte daquilo ali? O tempero está lhe dizendo? Dúvida e questionamento das pessoas que exerceram ali suas devidas funções. E diz, fatiam o caráter de seus amigos, seus irmãos, e os servem como sobremesa requintada aos filhos. Isso é terrível, cruel, realmente, e destruidor, que é o principal. E você está destruindo a sua prole, está destruindo
o futuro da igreja, levando pessoas que estão em volta de você, os seus filhos, a se revoltarem e a pensar assim, realmente, essa religião já não é o que era, e por aí afora e outras coisas mais. Então, irmãos, é muito perigoso. E quando se faz a pergunta aqui, como o inimigo com frequência leva os crentes à ruína? Usando você, usando eu, para criticar o outro e muitas vezes dentro da família destruir os próprios filhos, que com tanto zelo e carinho a gente tenta levar aos pés de Cristo. Portanto, temos que ter muita atenção a esse detalhe. Pergunta B. Qual foi a causa básica do fracasso espiritual de Israel? Causa básica, que aqui está perguntando. Então o texto de Osés fala que Israel era uma vida estéril, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância de seu fruto multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. Aqui fala de desviar-se e criar Deus próprio. Eu costumo dizer que uma pessoa chega e fala assim, não, isso não tem problema, acho que... E quando a pessoa fala isso, ela desviou o Deus verdadeiro, o Deus do universo, a pessoa de Deus, Jesus, Espírito Santo, desviou tudo isso e pensou assim, esse é o meu Deus, é aquele que aceita aquilo que eu acho que. E a partir do momento que você está com essa rebeldia, você está idolatrando, você está colocando um Deus para você. E é exatamente aqui o que o texto aqui vem dizendo. Aqui vem dizendo na palavra escrita em Deuteronômio 8, 11 a 14, guarda-te que não esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Veredas antigo que nós aprendemos que o que é, o que não é, não é. Jesus disse, está escrito. E nós temos que basear apenas e unicamente no está escrito. O acho que não é chamado aqui para lugar nenhum. Devemos estar realmente voltados só para o que está escrito, que é os preceitos, mandamentos, estatutos que Deus deixou. Para não suceder que, havendo tu comido, fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e tiver aumentado os teus gados, os teus rebanhos, acrescentando prata e ouro, e multiplicando tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou você se esqueça daquele Deus que te tirou dos problemas que você tinha, te colocou numa posição boa, te deu um bom emprego, te deu sustentabilidade, te deu uma família estável, te deu uma vida emocional boa, te deu espiritualidade para você estar tranquilo, e de repente você pensa assim, enriquecido estou, de nada tenho falta. E até começa a criar os seus deuses, criar as suas aptidões, ou seja, o que eu acho é isso, e isso está bom demais. E dentro desse aspecto, houve aqui uma falha, peço desculpa. E dentro desse aspecto, continuar então a fazer aquilo que você quer dentro dos parâmetros que você passou a crer que deve ser certo. Então, isso está muito mal. E aqui chama atenção nessa pergunta também a causa básica, além da pessoa começar a afastar de Deus pela bonança e por ter tudo estável, um fator também muito importante aqui que também gerou um problema grave foi o fato das pessoas, naquela época, se fechar dentro da religião. É só nós. Então, dentro do nós, vamos praticar isso, e praticando isso está resolvido. E na prática tirou então a salvação, não olhando para Cristo como Salvador pessoal. Então a pessoa fala, eu guardo o sábado, eu vou à igreja, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então estou salvo. E já que eu estou salvo, então estou salvo. E pior do que isso, como a nota vem dizendo, cria um muro de separação, porque nós fazemos isso, então nós fazendo, nós estamos salvos. E se eu estou salvo, então está tudo muito certo. E a pessoa torna-se de uma forma que não leva esse conhecimento a outras pessoas. É o que vem falando a nota. Diz, usaram cada privilégio para exaltar a si mesmo e isolaram-se do mundo a fim de escaparem da tentação. Usaram as proibições divinas referente à união com idólatras, quais visavam evitar adoção e prática pagãs, para construir um muro de separação entre eles e todas as outras nações. Roubaram a Deus no serviço que ele exigia e privaram seus semelhantes da orientação religiosa de um exemplo santo. Sacerdotes e líderes Sacerdotes e líderes se acomodaram a uma rotina cerimonialista, contentaram-se com religiões baseadas em leis e regras, e esse quadro os tornou incapazes de transmitir a outros as verdades vivas do céu. Se fecha dentro do eu faço, está tudo certo, aquele faz, esse faz, forma um grupo, e ali está tudo muito certo. E isso não sai nada para fora. Fica evidente que eu sou bom, eu sou melhor e não preciso dos outros. Então devemos cuidar da necessidade que há de entender, estar atento, que
porque o inimigo anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E muitas vezes não é diretamente, não é o bramar de chegar na sua frente e falar, uou, tô aqui, olha esse pecado, olha aquele outro. Aqui, como diz o nosso tópico, é sutis, armadilhas sutis. Que Deus nos ajude para que possamos estar atentos a essas armadilhas sutis e lembrar da necessidade que duas coisas chamou muita atenção nessa lição. Falar mal do semelhante, principalmente à frente da família, filhos interessados, pessoas que estão dispostas a aceitar e a levar o evangelho adiante ou aprender mais de Jesus, e não deixar que as cerimônias, a mesmice de sempre, faça de nós ou de vocês alguém que vai basear a religião numa cerimônia ou no todo dia, no cotidiano, no mesmo de ontem e amém, né? Ou seja, quase isso. E lembrar que a religião ela é feita de um passo de cada vez, uma vigilância constante, o estudo da palavra de Deus, muita oração e principalmente a humildade aos pés de Cristo, entendendo que o nosso semelhante pode ter uma coisa que é mais errado que eu, mas eu vou ter muita coisa errada que é pior que ele. E dessa forma buscar a Jesus e buscar a unidade, ajudando uns aos outros a crescer espiritualmente. Seja essa é a minha oração e meu desejo para nós hoje. Amém.